Sou Isabel Reis, professora do curso de licenciatura em Pedagogia da UENG Passos. Nesta aula, irei falar da brincadeira integrada à natureza, questão que demanda chamar a atenção para algumas relações entre as substâncias que são produzidas e expelidas pelo corpo da criança e o brincar. Alimentos entram no corpo pela boca, transitam por dentro do corpo e saem do corpo transformados. As fezes são capazes de originar formas. No livro A Criança e Seus Jogos, a psicóloga e pedagoga Arminda Aberasturi chama a atenção para a questão do processamento dos alimentos pelo corpo humano e ressalta que este dinamismo de transformação é compreendido por diversos estudiosos como símbolo da capacidade criadora da criança. A criança tem um fascínio pelas diversas substâncias que saem do seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, diante das proibições dos adultos que exigem que tais substâncias desapareçam, é recorrente também as crianças temerem as substâncias originadas e expelidas por seu próprio corpo. O mundo dos adultos coloca a necessidade de que tais substâncias desapareçam. A descarga do vaso sanitário faz as substâncias que saem do corpo desaparecerem. Assim como também fazem os panos que enxugam e limpam diversos tipos de substâncias que saem do corpo humano. A relação de fascínio e temor pelas substâncias que saem do seu próprio corpo são elaboradas pelas crianças através de brincadeiras com água, barro, lama, areia, terra. A criança manipula a água, a terra, a areia e outros materiais líquidos pastosos como substitutos autorizados pelos adultos. No manuseio destes materiais, a criança elabora o fascínio e o temor pelas substâncias que saem do seu corpo. Ela se sentirá atraída pelos mais diversos materiais, sólidos, líquidos, pastosos, visguentos, que encontrar à frente. Embora cada criança tenha seu tempo e ritmo próprios, aproximadamente entre o 2º e 3º ano de vida, ela vivenciará o desfraude, quando possivelmente intensifica as brincadeiras com elementos que para ela representam substitutos autorizados da urina e das fezes. Para as crianças, estes excrementos são parte dela e separar-se deles requer elaborações, requer desprendimento de algo que é parte delas. Observar como cada criança brinca é conhecê-la e poder perceber os modos através dos quais cada um interpreta suas vivências e de que maneira elabora suas experiências de vida. No livro Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação, a professora pesquisadora Eda Bontempo ressalta que a criança vê o objeto do seu brincar não como ele é, mas através da maneira como ela, a criança, significa o objeto. Um pedaço de pau pode ser visto pela criança como um cavalo, no qual ela cavalga. Ao montar no cavalo, que é um pedaço de pau, a criança pode tornar-se o próprio cavalo no mesmo instante em que monta no cavalo. Pode utilizar somente o próprio corpo para ser o cavalo e, ao mesmo instante, cavalgar no cavalo, que é ela mesma. No brincar do faz de conta, a criança é absolutamente livre. Ao subir nas árvores, ao explorar a natureza, vivenciando, por exemplo, o papel de um herói com poderes mágicos, a criança pode dominar situações que, na sua experiência cotidiana, lhe causam medo. Assumindo e vivenciando na brincadeira o papel de herói, do líder, daquele que tem coragem, que enfrenta obstáculos,
A criança pode elaborar os seus temores de maneira lúdica. Um brincar que pode ajudar a criança a desenvolver, por exemplo, a confiança em si mesma, se fortalecendo para superar os desafios do seu viver cotidiano. Dificuldades que podem ser das mais diversas ordens, tais como fechar um eclé, calçar um sapato, alimentar-se, manuseando talheres, dar um nó em um cordão, fazer amigos. No entanto, as brincadeiras e jogos com elementos da natureza fascinam crianças e jovens nas mais diversas fases da vida. No contato com a natureza, a criança e o jovem têm a oportunidade de perceber a diversidade dos modos de ser e de viver. Observar que cada animal, cada planta tem um ritmo próprio, que as formas, as estéticas, as texturas são diversas. Perceber que o caule de uma planta é rígido, enquanto que o de outra planta é maleável. Que um tipo de tronco flutua, enquanto que outro tipo afunda na água. A natureza instiga a atitude pesquisadora, estimula a curiosidade, a imaginação, a criação. Abrir frutos, sementes, descobrir o que existe dentro de cada um deles. O contato com a natureza estimula a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, na experimentação dos elementos e seres que constituem a diversidade da natureza. Todos esses sentidos são explorados, são vivenciados, são apurados e desenvolvidos. Integrados à natureza através do brincar, as crianças podem conhecer as características de cada espécie, seja mineral, vegetal, animal, inventar histórias com os múltiplos elementos da natureza, construir brinquedos, enfeitar-se com pétalas de flores, folhas, com tintas liberadas pelos frutos, folhas e pétalas macerados. As crianças crescem e os interesses e desafios se desdobram, como bem nos mostram os esportes radicais e de aventura, as explorações das trilhas em meio à natureza. Na proximidade com os vários modos de vida apresentados quando estão em contato com a natureza, a criança e o jovem constroem laços de intimidade e de pertencimento fundamentais para que a sua vinculação com o mundo possa alicerçar-se no útero da memória coletiva. Memória que nos enraiza historicamente, através de interconexões que atravessam tempos, culturas e espaços.